Bíblia no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 4, nós vamos ler os primeiros 13 versículos. Lucas 4, de 1 a 13. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhes então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E, elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrados me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Porque está escrito, aos teus anjos ordenarás a teu respeito que te guardem. E eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Senhor, nós te louvamos agradecidos pela tua palavra, que é viva e eficaz, no nome de Jesus. Amém. Eu não sei vocês, mas eu particularmente, para mim, o cotidiano às vezes precisa ser interrompido. Às vezes a gente precisa parar o que a gente faz todo dia para celebrar algumas ocasiões especiais, para refletir, para meditar, para ver se está dando certo. E assim é a vida. Às vezes a gente precisa parar também. E isso a gente faz na liturgia da vida e às vezes a gente faz isso na liturgia da igreja. E nesse tempo do qual nós paramos para meditar, que nós damos o nome de Quaresma, é um tempo para parar. É um tempo para parar e refletir. Muitos cristãos verdadeiros têm rejeitado essa ideia de Quaresma, porque isso é coisa do catolicismo romano. No entanto, os ensinamentos trazidos da observância da Quaresma são muito preciosos. É uma data celebrada desde a igreja primitiva. É um tempo litúrgico reservado para reflexão. Não é coisa de católico romano, é coisa de cristão. Parar para pensar. Refletir sobre a nossa conversão, sobre as nossas doutrinas de fé, sobre a graça. Além de ser um tempo especial de preparação individual para a Páscoa. Porque a gente fica tão empolgado com o Natal, né? Porque Natal tem presente, Natal é festa, mas para nós a data mais importante não é o Natal, é a Páscoa. A Páscoa é o ápice do cristianismo. É em volta da Páscoa que nós celebramos todas as outras festas. É por causa da Páscoa que nós nos reunimos todo domingo. Então, a ideia da Quaresma é uma preparação para a Páscoa. Como existe o advento para o Natal, que nem sempre é observado, mas a Quaresma é importante a gente parar e pensar. E eu não sei se você sabe, mas aí a palavra Quaresma tem a origem no latim mesmo. E ela é oriunda da quadragésima. São duas palavras. Quadragésima, que é o quadrigésimo, e dies, que é dia. Então, é a referência aos 40 dias que antecedem a Páscoa, tirando os domingos. Porque se você contar com os domingos, vai dar mais. Você tira os domingos, então são 40 dias da celebração, pós quarta-feira de cinzas até a Páscoa. E a sua celebração faz parte da história da igreja cristã, da tradição de ser cristão. Que tanto quanto, porque é tradição, não tem na Bíblia não. É mais uma tradição, assim como nós temos aquela tradição, vamos fechar os olhos para orar? Está escrito na Bíblia que precisa fechar o olho para orar? Não, mas a gente fecha.
Então a ideia da quaresma é um tempo reservado antes da Páscoa, de 40 dias, tal qual Jesus ficou no deserto 40 dias, tal qual o povo de Israel ficou no deserto 40 dias até chegar à terra prometida, para meditar. Então é um tempo que a gente reserva para meditação, não é um tempo mais santo que os outros. Se você gosta de peixe, pode comer peixe, mas enfim, não é, porque aí tem uma tradição, que é uma época que o pessoal prepara para manter jejum, e jejum de coisas que lhes são caras. E aí os nossos irmãos católicos usam essa analogia porque quando criou-se mesmo essa coisa de celebrar a quaresma, a carne era algo muito caro e poucas pessoas tinham acesso, e o peixe era mais barato, era a comida do povão. Então, por isso essa tradição aí de não comer carne, mas não tem problema com a comida. Mas se você quiser reservar esse tempo para fazer um jejum de alguma coisa que para você te tira o teu tempo de falar com Deus, por que não? De repente a internet está te atrapalhando, de repente o WhatsApp, enfim, tantas coisas, às vezes coisas que a gente dá a vida para ter um copo de Coca-Cola. Não, eu vou abrir mão disso, e quando eu pensar na Coca-Cola eu vou orar a Deus. Essa é a ideia do jejum também. Então são algumas práticas espirituais que os cristãos têm ao longo da quaresma. Eu já meditei aqui, eu lembro quando eu estava em 2016, que eu estava fazendo um resgate, um review das pregações, e a gente falou sobre jejum, oração. Esse ano eu gostaria de fazer 3 meditações mais simples, e arrependimento é uma que eu sei que eu fiz, e eu gostaria de falar novamente a partir desse texto de Jesus. E a gente vai falar sobre oração e sobre caridade. E depois a gente vai focar na cruz de Cristo, a partir de abril até a Páscoa. Então a gente precisa realmente nos preparar. O foco da quaresma não é o jejum, não é a abstenção, não é a oração, é a preparação para a Páscoa. O que vai te levar a te preparar para a Páscoa é algo que é individual. Qual disciplina espiritual você vai se exercitar para trazer a memória? Então é a partir disso e nessa perspectiva que nós reservamos esse tempo da quaresma. É por isso que a igreja se veste de roxo. Que às vezes você olha as cores aqui e não tem ideia por quê, mas o roxo simboliza a penitência, simboliza a espera da realeza. Então, tem toda uma simbologia que está por trás disso tudo e que vale a pena e que é precioso a gente trazer à memória. Que a gente precisa lembrar como povo de Deus, nós somos um povo que tem história. Nós não estamos soltos no mundo. O nosso Deus é um Deus tão maravilhoso que entrou na história humana para que nós fizéssemos parte da sua história de salvação. Nós não podemos nos esquecer disso. Então a quaresma é memorial, é a memória dos acontecimentos que vão culminar na morte e ressurreição de Cristo. Quando a gente olha, por exemplo, a Bíblia a partir da espiritualidade de Paulo, a gente vê realmente Paulo trazendo memórias de Jesus quando ele vai falar, por exemplo, aqueles que ele escreve as cartas dele. Ele sempre vai falar sobre essa questão do coração. Eu sempre repito isso, Jesus está preocupado com o nosso coração. Ele quer nos salvar das seduções que possam nos tornar fracassados. E a partir disso, o texto que nós lemos das tentações de Jesus é uma espécie de resumo da vida de Jesus, que foi dedicado ao projeto libertador do Pai. Ele lembra que foi o Espírito que conduziu Jesus até o deserto, que a sua caminhada foi cheia de armadilhas, de dificuldades. O Filho do Homem, Jesus, foi humano, e ele passou pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas coisas que nós passamos. E é olhando o que Jesus venceu e como ele venceu isso, que a gente também pode ter forças para seguir em frente, para poder também vencer essas tentações. Então, o relato da tentação de Jesus que a gente encontra, não só em Lucas, nós encontramos eles nos evangelhos sinóticos. Está lá em Marcos, capítulo 1, está lá em Mateus, capítulo 4 e Lucas. Mas, no entanto, não está no evangelho de João. Se você procurar lá, não está no Evangelho de João. O lugar do relato, teoricamente, aí está entre lá em João, se a gente fosse pensar, está entre a teofania, quando Jesus sai do Jordão, e mais antes de iniciar o seu ministério. Então é nesse lugar que essas tentações de Jesus se encontram. Todos os evangelistas,
mencionam o Espírito de Deus. O ruá, o pneuma, né? Deus agindo, e é Ele que conduz Jesus, o Jesus homem, ao deserto. O lugar onde Ele é tentado. Obviamente, todos eles afirmam a vitória de Jesus sobre o tentador. Embora Marcos apenas deixa isso subentendido. Mas o fato é que Jesus vence no final. Em Mateus e Lucas, nas 3 tentativas do tentador, Jesus recorre às Escrituras para enfrentá-lo. E o tentador faz o mesmo nas tentações. Então, as 3 tentações aí que a gente tem sintetizam, digamos assim, as muitas que certamente teremos ao longo da vida. As dúvidas, os desânimos, os desejos de enveredar por outros rumos, de tornear as nossas dificuldades, de dar um jeitinho brasileiro para as coisas. Talvez Lucas tente ilustrar mais do que dar relevo às tentações. E aí é interessante porque ele quer mostrar a fidelidade de Jesus ao projeto do Pai. E aí, a partir disso, eu gostaria de compartilhar. Achou que vocês acharam que eu tinha esquecido do Acamp, né? Que eu tô vendo vocês só olhando, tipo assim, não vai falar do Acamp. Não, deixa eu contar. No acampamento, Mateus 4, que é o texto das tentações, faz o nosso texto base das devocionais de todos os dias de acampamento. Eu não poderia deixar de trazer um pouco daquilo que nós ouvimos e daquilo que nós meditamos lá, também para a meditação desse texto. Lá a gente aprendeu, e aí eu gostaria de compartilhar com vocês, porque a gente abordou lá a questão do corpo. O corpo clama. Foi o que a gente viu lá todos os dias nas devocionais dos quartos. E é interessante, porque quando a gente olha para esse texto e a gente olha para a nossa vida, a gente pode afirmar que o corpo clama sim. O nosso corpo clama por satisfação, por alegria, por distração e por felicidade. E todos os dias é colocada diante de nós uma vitrine. Uma vitrine para oferecer esses resultados para nós, com o mínimo de trabalho possível. Essa vitrine que é colocada diante de nós manifesta o atalho para a satisfação. Nós ouvimos, nós merecemos ser felizes. Pensa agora, olha para Jesus, ele estava com fome. O comércio mais distante estava muito longe. Não havia ninguém, nenhuma casa, nenhuma plantação, ele estava no deserto, não tinha nada que ele pudesse comer para satisfazer a necessidade do corpo. Porque o corpo dele, como ser humano, como nós, clamou. Por isso a primeira proposta, a primeira tentação, transforma a pedra em pão. A fome faz o corpo clamar. Quando você está com fome, você não fica chato? Estressado? Não, só eu, né? Ainda bem. Então vocês não me deixam com fome. Brincadeira. Mas todo o conjunto de órgãos do nosso corpo, quando está com fome, quer o quê? Se satisfazer. Então é natural, depois, pensa bem, de 40 dias de jejum, Jesus sentiu fome. A tentação de transformar a pedra em pão é a tentação de usar o poder que ele tinha também como Deus. O privilégio de ser filho de Deus em benefício próprio, pessoal. Ele poderia fazer isso? Poderia. Ele tinha poder para isso? Tinha. É a tentação da corrupção, de manipular. É essa a tentação também que nós passamos, de querer resolver os nossos problemas pessoais manipulando Deus, de fazer chantagem com Deus. Vem em socorro do teu amigo. Quantas vezes nós queremos usar os nossos privilégios de filhos e filhas de Deus, os privilégios da nossa fé, o serviço que às vezes prestamos na igreja para sermos reconhecidos também, para satisfazer o desejo do nosso corpo, de reconhecimento, de exercer poder sobre as outras pessoas. Nós pretendemos que Deus esteja constantemente do nosso lado, para resolver todas as nossas dificuldades, em vez de nós próprios nos colocarmos em ação para encontrar uma saída, de usar os dons e talentos que Ele já nos deu,
de antemão nos aprove. É a tentação da gente se isolar no marasmo da nossa existência, esperando que os outros, ou Deus, façam alguma coisa. Muitas vezes nós vivemos assim. A gente quer que as coisas se resolvam por elas mesmas. Nós queremos subir na vida à custa de Deus. E o que a palavra diz? Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, o ser humano não vive só quando as pedras se convertem em pão, mas a gente vive quando elas não se convertem. Nós não deixamos de viver. A gente precisa entender que o projeto de Deus para nós, qual é, e assumir que a gente está aqui para adorá-lo e não para Ele fazer o que a gente quer. Nós estamos aqui em missão, em serviço, e não para sermos servidos, e não para sermos reconhecidos, não para transformar pedra em pão. Depois o Espírito clama. A segunda tentação é: atira-te do pináculo do templo. A situação sai da satisfação para a ambição. Impressionante isso, porque as pretensões do espírito humano quais são? Glória, poder, visibilidade, chamar a atenção das pessoas e despertar nelas o desejo do quê? De nos seguir, de nos imitar. Jesus é tentado a ter o quê? Visibilidade. É a tentação da espetacularidade. Olha que palavra bonita. De ter as vistas, de ter prestígio. Todo mundo está vendo. Do desejo de ser. A vitrine também aqui está presente. Essa vitrine, Jesus, o que o diabo coloca para Jesus? Ele coloca em destaque a proposta de se dar bem. Para Jesus, como a gente vê depois na terceira tentação, que é a glória dos reinos, que é o poder, a riqueza, ele é tentado a continuar e exercer a sua influência, estar em evidência, a ser clicado, a ser seguido, a ter uma biografia de sucesso rápido, comprada e lida por milhões de pessoas em todo o mundo. Imagina se Jesus se atirando da torre do templo e os anjos sustentando ele com seu poder. Todo mundo ia aplaudir. Ia ser algo maravilhoso, seria o reconhecimento de que ele era o Filho de Deus. Muitos se converteriam, não pela palavra ou gestos de Jesus, mas pelo milagre, pela grandiosidade da sua manifestação. Mas depois de uma semana, tudo já teria sido esquecido. Ou então, imagine que Jesus realmente tomasse a tentação para si e resolvesse governar a terra como um rei temporal. Sem dúvida, ele seria um rei bom, um rei justo. As pessoas teriam os seus direitos reconhecidos, mas quanto tempo ia durar? Quanto tempo ia demorar para alguns se arrependerem de terem colocado ele lá? Ou de outros dizerem: a culpa não foi minha. É a tentação da vaidade, que tantas vezes nós caímos, crendo que a gente é o umbigo do mundo. A tentação do prestígio. Por outro lado, quantas vezes nós nos perguntamos: se Deus existe, Ele é bom, por que permite o mal e sofrimento? Por que Deus não intervém para resolver os problemas do mundo? Se Ele tem poder, se Ele tem justiça e Ele pode tudo isso, por que não se mostra às pessoas para que elas creiam nele? A gente muitas vezes instiga também, a gente queria que na verdade Jesus pulasse e os anjos o apairassem para que tudo pudesse ser resolvido. Seria tão simples, seria tão fácil. É a tentação de querer um Deus paternalista. Um Deus segundo os nossos desejos, segundo os nossos caprichos. Tipo o mago da lâmpada de Aladim. De obrigar o Senhor a cumprir as suas promessas, de fazer um Deus que funcione a nosso favor. Existem perguntas que não teremos respostas. Isso é fato.
Mas vale o questionamento, vale a pergunta, e com certeza Deus ouve a nossa voz. Nós dizemos que nós ainda veremos a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu creio que nós veremos. Mas Deus não força ninguém a crer nele. Deus não faz espetáculo para que se creia nele, para seguir a vontade dele. Isso é algo que a fé constrói, que o nosso coração realmente se quebranta diante da cruz. A fé é um presente. Deus jamais vai eliminar as nossas incertezas com milagres e prodígios, só para mostrar que Ele é Deus. Ele é Deus, independente de realizar prodígios ou não. Nós cremos ou não. A resposta de Jesus a essa tentação é: não tentarás o Senhor teu Deus. Quer dizer, deixa Deus ser Deus. E por fim, você quer se dar bem? Qual é o preço da promoção? Fica evidente que toda tentação tem um preço. Como diria meu pai, tudo tem um preço. Fala assim, até injeção de graça, até injeção na testa. Alguém pagou por essa injeção. Acredite. A gente acha, estou indo lá no SUS, é de graça. Não, você pagou impostos, não é de graça. Nada é de graça. Toda tentação tem um preço. Para Jesus, o preço das tentações é a adoração. A adoração ao diabo. Na primeira tentação, representa soluções individuais, imediatista, milagrosa dos problemas de ser humano. Jesus está com fome. Esse era o problema dele ser humano. Embora Jesus, ao longo do seu ministério, tenha se mostrado sempre muito atencioso para as situações individuais, para as necessidades daqueles que estavam doentes, daqueles que eram pobres, ele não se deixa limitar por essas necessidades. Para ele era claro que não se vive só de pão, que o horizonte tem que ser maior e que o pão virá como consequência da fidelidade ao projeto de Deus, porque Deus provê. Na segunda tentação, que está lá do 4, do 5 ao 8, mostra a sedução dos pactos com os poderosos. Esses podem encurtar aparentemente os caminhos para resolver tantos problemas, mas o preço é alto, cobra-se caro. O preço pode parecer apenas simbólico, mas na verdade representaria um rabo preso, como a gente costuma dizer, para silenciar qualquer profeta. Jesus novamente faz um discurso com base na Escritura: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. E na terceira tentação, que está do 9 ao 12, a gente pode representar uma religiosidade irresponsável. Jogar-se do pináculo do templo na ingênua confiança de que Deus vai colocar a mão por baixo. O diabo agora usa a Bíblia para tentar convencer Jesus. Ele se faz de piedoso, faz de conta que se identifica com a fé bíblica. Jesus rebate firmemente com outra parte da Escritura: não porás o Senhor teu Deus à prova. Ao contrário da leviandade aí proposta pelo diabo, Jesus enfrentará lá em Jerusalém a sua morte na cruz. Expressão maior da sua fidelidade ao projeto de Deus, ao projeto libertador para o qual ele foi chamado, para o qual ele remiu, para o qual ele se esvaziou da sua glória. Essa vitrine continua cheia. A vitrine apresentada para Jesus continua cheia. São tantas as tentações que nós, como seres humanos, sentimos também. As tentações do consumismo. O importante é ter muitas coisas. É a moda que muitas vezes nos escraviza. É a música que nos faz criar e seguir sempre novos ídolos. São os anúncios que em cada dia nos trazem novos modelos de existência. Uma hora é uma moda de um jeito, outra hora é uma moda de outro. O que se come, os lugares onde se vai, novas sensações, a tentação do prazer, que nos faz muitas vezes idolatrar o corpo,
e nos faz adorar o Deus do sexo desse tempo, fazendo das outras pessoas meros instrumentos de satisfação do nosso prazer. A tentação do poder ainda temos, que nos faz passar por cima dos outros, faz puxar o tapete, sem olhar os meios, porque afinal os fins justificam os meios. A resposta de Jesus é decisiva. Ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestará culto. Estas foram as tentações de Jesus e continuam sendo as nossas tentações. Ele resistiu, porque o projeto de Deus era o fio condutor da vida dele. Ele era Deus. E nós? Será que nós resistimos? Muitas vezes não. Nós caímos em várias dessas tentações. Esse é o convite da Quaresma, o convite de a gente entrar no deserto com Jesus, da gente encontrar Ele nesse tempo, assumir o projeto de vida dele, quebrantar o nosso coração para que o nosso coração se molde ao dele, para que a gente se arrependa. E arrepender é mudar de direção. Agora é tempo da gente realmente confrontar a nós mesmos, os desafios que nós temos enfrentado na caminhada como discípulos e discípulas de Cristo. Quais tentações têm sido mais fortes? Quais são aquelas que diante de nós têm sido mais tentadoras? Esse tempo de caminho até a Páscoa nos faz experimentar o cuidado de Deus. O cuidado de Deus no meio da dificuldade. Jesus veio, Ele foi Deus. Na missão dele em salvar a nós, a toda a humanidade na cruz, Jesus, Ele vai ao deserto cheio do Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que permite que Ele não caia nas tentações. Que a gente se arrependa, que a gente dê meia volta, que realmente nós possamos nos encher desse Espírito, para que nós possamos vencer as nossas tentações também. Cada um de nós tem as nossas. Cada um de nós tem a nossa luta. O arrependimento, o voltar atrás, é o elemento que dá vida à fé salvadora que nós temos, que nos tira da condição caótica de estarmos afastados de Deus por algum motivo. Jamais devemos confundir fé com arrependimento. Arrependimento é reflexão posterior, é uma mudança de mente. A fé não é isso, porque às vezes a gente confunde, né? Mas o sentido bíblico de arrependimento vai muito além do sentido original da palavra que a gente pode achar nos textos bíblicos, que é metanoia, que é mudança de mente. O sentido bíblico para arrependimento é de alguém que muda a sua inclinação da mente, do coração. É mudar os propósitos dos nossos pensamentos. Que o Espírito Santo realmente nos preencha de tal forma que, tal qual Jesus, nós possamos vencer as tentações do nosso dia a dia. Porque todos nós temos uma vitrine diante dos nossos olhos. Que a gente lembre que toda tentação tem um preço. E que talvez o preço seja alto demais. Mas que, mesmo se nós cairmos nessas tentações, nós temos advogado fiel diante de Deus. E não é por causa dessa queda que Ele vai deixar de nos amar menos. Ele continua nos amando igual. O caminho da Páscoa é o caminho até a Páscoa, nesse período de Quaresma, é um período de arrependimento, de quebrantamento, de voltar ao que Cristo quer de nós. Que seja mais do que 40 dias, que essas tentações que Jesus viveu e que nós vivemos, que significam aí a travessia do deserto, possam realmente em Cristo e no Espírito Santo ser vencidas. Todos os dias, por todos nós. Ele nos ajuda. E para finalizar,
eu trouxe um trecho da nossa meditação em um das devocionais do acampamento e eu gostaria de lê-la, como a gente leu lá. E fala o seguinte: todos os dias, em todos os lugares, todos os seres humanos estão lidando com os clamores do corpo, os desejos ilimitados da alma e as pretensões do espírito. Esse combate é atemporal e universal. Aconteceu no Jardim do Éden com Adão e Eva. Aconteceu no deserto com Jesus. E por fim acontece comigo e com você. Em tentação, o primeiro homem, Adão, falhou miseravelmente. Mas o segundo homem, Jesus, saiu vitorioso. Ele viveu, morreu e ressuscitou. Ele venceu a morte por cada um de nós. Com Jesus nós aprendemos que os apetites do corpo devem ser sujeitos à providência de Deus. Os desejos da alma devem estar descansados no favor de Deus. E o espírito, com as pretensões submetidas, rendido, ajoelhados na presença de Deus. Que realmente ao sairmos daqui, as vitrines que nós vamos enfrentar, que a gente lembre que Cristo está conosco e que a sua graça restauradora nos vivifica todos os dias. Que nós possamos realmente estarmos rendidos, que a nossa adoração o louve, que os nossos lábios o louvem e que o nosso coração o louve, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez?